Meus queridos amigos, que a infinita misericórdia, amor e bondade de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Nós vamos conversar hoje sobre Amor, Excelência, Jesus em Ação. O título da palestra é muito bonito. Tomara que a palestra também o seja. Nós queremos fazer algumas considerações antes de começarmos efetivamente o tema. A primeira, que essa imagem que aí está retratando o nosso Mestre Jesus é uma dos milhões que existem disponibilizados na internet. Não significa dizer que o nosso Mestre Jesus de fato tenha esta fisionomia. A nosso ver, a melhor caracterização de Jesus, do ponto de vista físico, está no livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, obra que retrata o que nós consideramos um minuto glorioso em que o senador romano está escondido vendo aquele homem que operava mudanças no comportamento, nas ações, atitudes, pensamento das pessoas à época, e começa a redigir um texto para entregar às autoridades, descrevendo aquele homem. Vale a leitura da obra Há 2000 anos. A outra consideração é que este tema parte de uma definição de amor que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Lázaro, caracterizando bem aquilo que são os espíritos sábios, define amor de uma maneira muito interessante e com apenas 3 palavrinhas estabelece uma linha de evolução de bilhões e bilhões de anos da criatura desde que sai das mãos do Criador. Lázaro diz assim: no início o homem não tem senão instintos, avançado sensações, instruído sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência, ou a excelência dos sentimentos é o amor. De forma que, com 3 palavras-chave, instinto, sensação e sentimento, o autor espiritual define uma trajetória de evolução da criatura, tratando como fase inicial dos instintos. Bilhões de anos depois entram as primeiras emoções, as primeiras noções de sensibilidade em relação ao outro e, por fim, a reunião de todas as virtudes culminando no amor, que é a ideia de excelência. E esse texto de Lázaro dialoga muito bem com a mensagem de Fenelon nesse mesmo capítulo, dizendo que todas as virtudes são filhas do amor. Portanto, essas duas informações em o Evangelho estabelecem uma relação intertextual, um diálogo entre elas, porque Lázaro define amor como sendo a excelência dos sentimentos. Portanto, a reunião de todas as pequenas virtudes é que vão culminar no amor excelência, e talvez pudéssemos até dizer o amor ágape, a que Jesus viera nos mostrar, bem como Fenelon dizendo que todas as virtudes são filhas do amor. E quando nós pensamos na ideia de amor pleno, totalidade, amor, união total da criatura com o Criador, nós não conseguimos pensar outro senão o Cristo. Jesus é a personificação desse amor. Jesus é esse amor excelência entre nós. Jesus é a melhor imagem, a melhor representação de amor que nós conhecemos. De tal maneira que é impossível dissociar a figura de Jesus, o nome Jesus, da palavra amor, bem como pensar no amor pleno sem nos recordarmos de Jesus. Portanto, essa é a ligação, a união que nós vamos fazer aqui entre amor e excelência, Jesus em ação. Para isso, começamos a pensar que toda a ação de Jesus reflete amor, amor pleno, amor total.
E precisamos buscar a autoridade do Mestre Jesus para fazer isso, para ser essa personificação. Daí, quando nós recorremos à obra Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar o momento em que Emmanuel descreve pelo menos duas reuniões de que Jesus participa, uma delas em que há decisão pela formação do planeta Terra, quando uma partícula do Sol vai se desprender para formar o planeta Terra, Jesus está ali coordenando esse processo. Fica decidida nessa reunião a formação do planeta Terra. E depois, diz Emmanuel, numa outra reunião, fica decidida a vinda do Messias, a vinda do Cristo para acelerar o progresso. De forma que, neste momento, o benfeitor espiritual está dizendo que Jesus participa de um processo para ficar decidida a formação de um planeta e depois que ele próprio viria para acelerar o progresso. E nós queremos abrir aqui um parêntese nesse momento importante que nós estamos vivendo. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se Jesus participa de um processo de formação do planeta, Jesus já era perfeito anteriormente a isso. Portanto, há mais de 4 bi e 500 milhões de anos, Jesus já era perfeito, a ponto de poder decidir pela criação de um planeta. Os mundos por onde Jesus transitou possivelmente já se tornaram poeira cósmica, e isso leva aproximadamente 60 bilhões de anos para acontecer. Portanto, meus irmãos, neste momento grave da humanidade, em que há muito misticismo surgindo em torno de formação de uma nova era, imaginando a nova era do ponto de vista externo, quando na verdade ela é um processo de renovação, de reconstrução interior, precisamos buscar a figura de Jesus. Há muitas imagens e ideias surgindo e nós não estamos fazendo crítica a isso, mas queremos enfatizar o ponto de vista doutrinário em relação à questão de que a nova era surge no dia 19, que ela surgirá no dia 12, que é um coraçãozinho no miolo da Amazônia, que ela começa no sul do país, que este momento que nós estamos vivendo de uma pandemia envolvendo a humanidade, que é o processo de transição acelerado, que agora começa a transição na Terra, pensemos em Jesus. Todo o processo de coordenação espiritual está na responsabilidade do Mestre Jesus. Imaginemos que Jesus participa de um processo em que um planeta vai ser criado. E ele está lá coordenando esse processo. Quando a Terra é formada e começa o seu estágio de um mundo primitivo, Jesus está coordenando o processo de um mundo primitivo. Quando ela sai de um mundo primitivo e, portanto, uma transição para um mundo de expiações e provas, que é o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, e sem querer desanimar ninguém, o segundo estágio da evolução planetária, Jesus está coordenando o processo de transição de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. E agora em que nós estamos, de fato, num processo acelerado para entrar no mundo de transição, nós não temos outra senão a figura de Jesus coordenando o processo de transição. Portanto, não é a primeira transição planetária feita pelo Mestre Jesus, não é o primeiro momento de transformação envolvendo uma humanidade que Jesus está coordenando. Então, para além dos misticismos, para além dos desesperos, dos desencantos, para além da preocupação de um fim do mundo, lembremos de Jesus, governador espiritual do planeta Terra, encarregado de todo o processo de transformação por que ela deve passar e, naturalmente, não nos deixará órfão em momento algum da sua proteção. Muito bem, fechamos aqui o parêntese, vamos avançar para a nossa conversa, buscando ainda o codificador, lembrando Allan Kardec, um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos, quando registra na questão 625 a orientação dada pelos Espíritos acerca daquele que foi escolhido, que foi enviado por Deus nosso Pai para servir de guia e modelo da humanidade. Os Espíritos respondem que Jesus.
Jesus é esse guia. Guia é aquele que conhece o caminho, que sabe a direção, que tem autoridade moral para conduzir os seus tutelados. E já vimos aqui que Jesus é perfeito muito antes da formação do planeta Terra. Portanto, sabe a direção para onde nos está conduzindo, uma vez que é o bom pastor, uma vez que é a porta, uma vez que tem essa construção espiritual de autoridade para fazer o processo. E dizem os Espíritos que ele é o modelo. Modelo é aquele que está em evidência para ser observado. É o padrão. E este padrão, em sendo observado, deve conduzir as suas criaturas, os seus tutelados, para uma mesma direção. Esse é o papel. E ainda diz o codificador, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus é o amor. Jesus vem numa segunda revelação para nos trazer essa ideia de amor. E sendo essa ideia de amor entre nós, ele próprio, o amor em pessoa, porque todas as suas ações testificam esse amor, vem nos apresentar o caminho para a entrada do reino dos céus. E quando nós imaginávamos o reino dos céus como uma terra prometida, o reino dos céus como um lugar circunscrito no universo, vem Jesus nos mostrando que o reino dos céus está dentro de nós, tal qual ensina ao evangelista Lucas, registra o evangelista Lucas, no seu capítulo 17, versículos 20 e 21, a pergunta dos fariseus sobre quando vem o reino dos céus. E Jesus diz que o reino dos céus não virá, porque o reino dos céus está dentro de nós. Então esse amor em pessoa entre nós vem nos apresentar o caminho para a entrada no reino dos céus, ensinar a direção que nós deveríamos seguir, percorrer, para atingirmos essa construção entre nós. Daí é Jesus, essa autoridade moral, esse amor entre nós, nos ensinando a direção a percorrer. Temos ainda que pensar que, assim como está registrado em A Caminho da Luz, que em dado momento Jesus viria para acelerar o progresso, a evolução da humanidade, ele vem e a primeira parábola narrada por Jesus é a parábola do semeador. E eis que o semeador, certamente você completou aí, saiu a semear. Nós não vamos narrar uma parábola para otimizar ao máximo o nosso tempo aqui. Mas pensemos que é tão curiosa a estrutura dessa parábola, porque Jesus tem o cuidado de explicá-la carinhosamente. Essa é a parábola que, cuidadosamente, ao final, Jesus tece uma explicação. E é muito interessante pensar na parábola porque Jesus não diz quem é o semeador. Naquele momento, ele era um. Mas a parábola nos dá a entender que o semeador não recebe um nome específico e não vem na figura de uma pessoa, porque em todas as épocas da humanidade houve semeadores. Vou repetir. Houve semeadores em todas as épocas da humanidade. E todos nós, neste momento, eu, você, cada irmão aqui presente é necessariamente um semeador neste momento. E se nós não estamos semeando o bem, necessariamente estamos semeando o mal. Semeamos com os nossos pensamentos, semeamos com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações. E diz-nos o Evangelho que olhos invisíveis nos observam. Portanto, a todo instante nós estamos fazendo uma semeadura, porque estamos semeadores nesse processo de caminhada evolutiva. Jesus vem e narra a parábola do semeador. E a diferença desse semeador Jesus para nós é que ele conhecia a natureza íntima, ele conhecia o interior da semente. Sendo essa semente a lei divina, sendo esta semente a lei de amor e bondade, que não sofre alteração nos níveis de evolução, que em qualquer nível de evolução o amor é excelência, o amor, lei divina, é o mesmo. Jesus dominava, Jesus domina, Jesus conhece a natureza íntima dessa semente. Jesus conhece a natureza íntima do solo, aquele solo que inicialmente era à beira do caminho,
o pedregulho, os espinheiros e mais tarde o solo fértil, na linguagem doutrinária espírita cristã, o solo é o espírito, é o coração onde a obra divina está sendo realizada ao longo dos tempos. E essa semente amor, depositada nesse solo, coração e espírito, há de germinar para um dia se tornar também excelência. Agora, a diferença desse semeador para cada um de nós é que nós ainda não conhecemos com profundidade a nossa natureza íntima e os espíritos chegam a dizer ao codificador que ainda não nos é dado o conhecimento profundo da nossa natureza íntima. E bem cá para nós, ainda que os espíritos nos dissessem de que maneira esse processo se deu, é algo que ainda está muito abstrato para o nível de inteligência que nós comportamos aqui. Então, ainda que os espíritos digam que o espírito surge do fluido cósmico universal, esse fluido cósmico universal passa por uma transformação, isso é ainda muito abstrato para a maioria de nós. Portanto, Jesus conhece a natureza íntima da semente, conhece a natureza íntima. Mas nós ainda poderíamos continuar pensando nessa ação evangelizadora de Jesus diante dos outros com quem Jesus teve a oportunidade de conviver. Observemos que, diante das tantas outras pessoas, saduceus, diante da mulher, diante dos pobres, Jesus estabelece o amor na forma de advertência, amor na forma de solidariedade, amor na forma de exaltação. Jesus está o tempo todo em ação de amor e, como efeito, às vezes vai obter lá, diante da mulher, por exemplo, a autoestima avançada, diante dos pobres e pobres de espírito que nós estamos tratando, que o Evangelho trata, Jesus vai traçar o processo das bem-aventuranças. Diante dos saduceus extremamente materialistas, Jesus promove o efeito da espiritualidade, o pensamento da espiritualidade. E foi com Jesus que Pestalozzi aprendeu a sua noção básica de educação. Bom, aí nós precisamos pensar agora, nós, enquanto espíritas, que o espiritismo reflete exatamente o mesmo pensamento de Jesus. Portanto, o ensino dos espíritos tem a proposta agora de desenvolver aquilo que Jesus nos vier ensinar. O desenvolver aqui é no sentido de tirar o envolvimento. Aquilo que estava envolvido pela alegoria, pela fantasia, pela obscuridade, tal qual, por exemplo, nas parábolas ensinadas por Jesus, os espíritos desenvolveram, tiraram o envolvimento. Os espíritos agora completaram aqueles ensinos e os espíritos explicaram. Portanto, quando nós pegamos à luz do ensino dos espíritos, aqueles ensinamentos de Jesus que estavam guardados na obscuridade, na alegoria, nas parábolas, porque estavam diretamente ligados ao nível evolutivo das pessoas da época, os espíritos explicaram. E assim como nós pensamos lá atrás, eis que o semeador saiu a semear, nós agora, diretamente nós os espíritas, poderíamos aqui dizer, e eis que o espírita aprende a conhecer, para poder mais tarde semear. E ele aprende a conhecer a natureza da semente. A semente agora, o amor na vertente espiritismo. E no estudo diário das obras básicas, aprender a natureza dessa semente. Aprender na base organizada pelo codificador Allan Kardec. Eu preciso repetir aqui um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos, em que organiza o ensino dos espíritos para nos apresentar o espiritismo que é de todos os tempos, tal qual está na questão 222 do Livro dos Espíritos. O espírita aprende a conhecer. O espírita aprende a conhecer a natureza da sua semente agora, espiritismo, para que a casa espírita possa estar fundamentada, embasada nos ensinos de Allan Kardec e ser a representação desse amor a todos aqueles que dela necessitarem e a ela chegarem. Portanto, eis que agora a casa espírita atende com amor,
porque os seus trabalhadores, os seus frequentadores, os seus participantes de modo geral, têm um embasamento espírita cristão fundamentando a sua prática. E, portanto, a Casa Espírita atende com amor a todos que ali chegam, independente do desenvolvimento a que o Espiritismo esteja. Nós podemos hoje dizer que o Espiritismo está na sua 6ª fase, que é a da regeneração social. O Espiritismo atingiu esse ponto. E talvez alguns de nós estejamos lutando todos os dias para cumprir essa fase da regeneração social. Mas o amor ensinado por Jesus pressupõe que alguns ainda estarão à beira do caminho, outros estarão no pedregulho, outros estarão nos espinheiros e poucos são aqueles que já atingiram a condição de solo fértil. Então, a Casa Espírita, que se baseia na proposta de amor ensinada por Jesus, que tem o Espiritismo como uma ferramenta de amor, vai fundamentar os seus trabalhos e as suas atividades para atender com amor aquele cidadão que chega, aquele irmão, companheiro de caminhada que chega e que ainda está na fase da curiosidade. Aquele que ainda está na fase de perceber os fenômenos, bem como aquele trabalhador que valoriza apenas o fenômeno e não está interessado ainda na regeneração social. Atender com amor é montar os seus planejamentos para que todo tipo de solo seja atendido nas suas mais diferentes necessidades. Então, o processo é: o indivíduo chegou na fase da curiosidade e vai ser atendido com tanto amor, com tanto carinho, que ele vai atravessar as outras fases para atingir o ponto da regeneração social. O tempo vai cumprir o seu papel. Jesus, diante dos fariseus, não ficou preocupado naquele momento com a regeneração social do fariseu, mas ele ficou preocupado em pelo menos promover a reflexão, porque o indivíduo precisa aprender a pensar para depois aprender a agir. E isso os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que o desenvolvimento intelectual ocorre primeiro que o desenvolvimento moral. E os Espíritos dizem que a inteligência avança primeiro porque o progresso moral depende de fazer escolhas. E para aprender a evoluir moralmente, precisamos aprender a fazer escolhas. Haverá aquele que chega à casa espírita que está ainda no período filosófico. Quantos de nossos companheiros na casa espírita, e às vezes trabalhadores, sinceros, devotados, estão lá nos seus períodos de luta? Às vezes é o único ser espírita na família. Quantos só podem vir à casa espírita se o marido não estiver em casa ou se a esposa não estiver em casa? Porque as lutas são imensas. Então, meus queridos, cada um de nós, trabalhador da casa espírita, lutando para conhecer cada vez mais o Espiritismo, precisamos fundamentar, planejar as nossas atividades para atender a todo tipo de solo, independente do estágio que ele esteja. Aquela criança que chega na evangelização e que ela apronta todas, deve ser trabalhada para que alcance resultados melhores, mas sem a pretensão de torná-la um espírita de modo imediato, porque o tempo vai cumprir o seu papel. A nós, evangelizadores, cabe a tarefa de planejar carinhosamente a nossa aula. Começar o planejamento com antecedência para receber a inspiração da espiritualidade superior, para que no dia da aula essa inspiração também possa fazer parte das nossas ações para envolver com amor aquela criança que é, guardem isso, possivelmente a única hora na semana, das 168 horas que uma semana tem. Às vezes aquela hora da evangelização é a única em que a criança vai ouvir falar sobre Jesus. O único contato que esta criança terá com o Mestre Jesus durante uma semana inteira é aquela em que ela está com você, evangelizador, na sua sala de evangelização. Porque fora dali, o que ela enfrenta são os tormentos vários que a vida oferece. Portanto, meus irmãos, trabalhemos a evangelização com muito amor.
envolvamo-nos cada vez mais com a tarefa de evangelizar, evangelizando-nos para que a nossa ação evangelizadora possa cada vez estar mais próxima daquela que Jesus pretendeu. Portanto, a Casa Espírita desenvolve o seu planejamento de atividades para atender a todos os tipos de solo, independente do estágio em que este solo tem ali chegado. A Casa Espírita atende com amor a todos aqueles que chegam nos seus diferentes estágios. Em O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, capítulo 3, o codificador falando dos tipos de espíritas, que é um tipo de solo. O espírito exaltado, aquele que chega, vê defeito em tudo, em todos, como diz o codificador, entrega armas nas mãos do inimigo. O inimigo, naturalmente, é o adversário do espiritismo. Mas é alguém que precisa ser atendido com muito amor. Os experimentadores, aqueles que só veem nos fenômenos a sua melhor aplicação, a sua melhor dedicação. Aquele que não falta uma reunião mediúnica, por exemplo, mas ele não faz o menor esforço ainda para frequentar os grupos de estudo que orientarão a sua prática mediúnica. É o fenômeno ainda pelo fenômeno. E a Casa Espírita, que tem a fundamentação em Allan Kardec, que se espelha no modelo de amor apresentado por Jesus, vai fazer o seu planejamento para conduzir este experimentador à sua fase da regeneração social, a chegar ao Espírita perfeito. Ainda os imperfeitos, a maioria de nós, que vemos nos ensinos dos Espíritos bons conselhos, boas orientações para o outro, dificilmente para aplicar em nós. E ainda o verdadeiro Espírita. Uma curiosidade, que o verdadeiro Espírita, utilizado por Allan Kardec, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o título é Os Bons Espíritas, mas ele não utiliza a palavra bom no texto. E aquele que é o bom espírita, ele vai definir como o verdadeiro espírita. Em O Livro dos Médiuns, Kardec caracteriza esses 4 tipos e ainda apresenta uma categoria, que é aquela em que o estudo sério ainda não convenceu, mas que já estão convencidos, independente desse estudo, que são os espíritas sem o saberem que são. Aqueles que já agem vivenciando os princípios fundamentais da doutrina espírita, sem terem estudado esses princípios. Bom, e é isso que o espírita aprende a conhecer. Então, portanto, conhecer os princípios fundamentais dessa doutrina. Lá, no livro Obras Póstumas, nós encontramos o codificador registrando uma mensagem de Clério do Plantier, espírito, na parte de expiações coletivas, falando da tríade que nos formam. Nós somos formados o ser em si mesmo, aquele indivíduo, e enquanto indivíduo, todas as suas ações são projetadas em si mesmo, de forma que ele é o responsável por todas as consequências. Mas esse indivíduo assume o papel de ser um membro de família, o primeiro núcleo social de que ele participa. E esse membro de família recebe uma educação para viver em sociedade enquanto cidadão. E essa tríade é que forma o ser, de forma que, enquanto membro de família, nós podemos ser alguém muito respeitado e ser odiado em sociedade. Mas diz Clério do Plantier, em Kardec corrobora, em que quase sempre nós somos respeitados enquanto cidadão e detestados, odiados enquanto membro de família, porque as nossas ações ainda divergem. Somos às vezes de natureza calma, pacífica, tolerante na casa espírita. Mas quando a gente vem para o comportamento no lar e na sociedade, não levamos esse espiritismo conosco ainda, na maioria das vezes. E, portanto, meus amigos, há de chegar um momento em que a natureza da semente trazida por Jesus, amor, vivenciada por Ele, há de estar de tal forma impregnada em nós que o termo espírita há de nos acompanhar onde quer que nós tenhamos de ir. Eu sou, ou eu estou, melhor dizendo, um marido, mas eu sou um espírita marido, eu sou um espírita profissional, eu sou um espírita vizinho, eu sou um espírita na fila do banco, eu sou um espírita no trânsito, eu sou um espírita onde quer que eu esteja. E, portanto, levando o centro espírita comigo e a doutrina espírita comigo para todas as regiões por onde eu passar. E aí está o papel do espírita.
Ele aprende a conviver nesses níveis, buscando sempre o seu aprimoramento intelecto-moral. Essa é uma ação evangelizadora também eficaz. E, portanto, meus queridos, terminando essa nossa fala, aceleramos o máximo aqui para comportar nesse ambiente que nós estamos, esse ambiente de tecnologia em que nós estamos, dadas as dificuldades que a nossa rede oferece, mas não podíamos aqui deixar de oferecer essa oportunidade de estudo, de reflexão para todos nós. Queremos terminar essa nossa fala lembrando o Mestre Jesus, e essa é mais uma imagem retirada da internet, e volto a dizer, não trata exatamente do perfil de Jesus. Vale a leitura do livro há 2000 anos, repetindo. Mas todas as vezes que nós estamos em estudo da doutrina espírita, lendo uma página, assistindo a uma palestra, buscando os conhecimentos espíritas cristãos, é Jesus de volta. Diz-nos Emmanuel que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo renascente. E, portanto, ouvir doutrina espírita é ouvir de novo o suave e doce convite que Jesus nos fizera há 2000 anos. Portanto, busquemos na doutrina espírita encontrarmos os ensinos de Jesus à luz da ciência, da filosofia e da religião para aplicá-lo na nossa vida. E todas as vezes que nós estamos em estudo do Espiritismo, nós estamos ouvindo Jesus nos convidando: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em mim encontrareis o repouso para as vossas dores, para as vossas almas. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim. E quando nós não soubermos que direção percorrer, que caminho seguir, a decisão que devamos tomar, façamos estacato a nossa correria desenfreada, busquemos o Mestre Jesus em pensamento e certamente vamos ouvi-lo dizer: venho como outrora aos filhos transviados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Vinde a mim. E quando a enfermidade bater à nossa porta, quando as dores nos levarem às lágrimas, quando as aflições nos corroerem por dentro, paremos em prece, buscando o Mestre Jesus, e Ele há de nos dizer mais uma vez: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Os pobres, os sofredores, os aflitos, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Vinde a mim, porque venho salvá-los. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.